Bom dia crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus, estamos novamente, não é? Recomeçando nossa aulinha e vamos para mais uma semana. Agora está chegando pertinho das férias, não é? Todo mundo já está animado, mas vamos continuar firmes aí com a nossa aula, tá bom? Vamos começar hoje cantando nossa música. Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. Vamos todos escutar. Hoje nós temos uma nova aula, tá? Nova lição. Então, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nessa manhã, tá bom, crianças? Vamos orar. Ó nosso Pai, nosso Deus querido, nós queremos agradecer ao Pai pela semana que passou, que o Senhor nos abençoou, nos deu vitória e louvamos ao Senhor pela vida de nossos alunos. Abençoa, Pai, cada aluno onde eles estiverem, abençoa as suas famílias, ó Deus, abençoa os pastores, os missionários, as igrejas, ó Pai, onde a Tua palavra é ensinada. E ajuda-nos hoje com a nossa aula, nos abençoe, ó Pai. Nós agradecemos tudo ao Senhor, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus, não é? Nós vamos cantar uma música de adoração ao Senhor. Não tem um cartaz aqui, mas vamos cantar sem cartaz, tá certo? Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Como é tão bom saber, não é, crianças? Que nós amamos um Deus que é tão grande, todo-poderoso, um Deus que nos ama e é o Criador de todas as coisas. Amém, crianças? E vamos continuar louvando ao Senhor com a nossa música oficial, não é? Você já sabe, eu sei que você já sabe essa música, então cante comigo, onde você estiver, tá certo? Vamos cantar juntos. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Amém, crianças? E graças a Deus, né? Vamos continuar amando o nosso Deus, fazendo a vontade do nosso Deus, né? Servindo o nosso Deus, como é tão bom. Vamos cantar mais um? Vamos cantar mais um, que também vai com a nossa lição, tá? Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Um dia
lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Como é tão bom ter essa esperança, não é, crianças? Esperança de vida eterna com Jesus. Um dia lá no céu. Como vai ser tão bom. Ó, crianças, vamos recordar o nosso primeiro pedacinho? Que nós já aprendemos, você já decorou, já aprendeu. Hoje temos novo pedacinho da Bíblia, tá bom, crianças? Então vamos falar o nosso pedacinho? Vamos recordar. Isaías 26:4, que diz o quê? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então não vamos esquecer o nosso primeiro pedacinho, que está lá na primeira parte da Bíblia, não é? No Antigo Testamento. E hoje nós temos um novo pedacinho. Sabe, crianças, o nosso novo pedacinho que nós vamos aprender hoje, ele está na segunda parte da Bíblia. Então você já sabe, não é? Quando nós aprendemos alguns pedacinhos, tiramos de onde? Da Bíblia. E nós vamos perguntar novamente, o que é a Bíblia? Você já sabe, a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva, a palavra eterna, que nunca vai ter fim. E hoje nós vamos aprender o nosso segundo pedacinho, lá na segunda parte da Bíblia. Ah, crianças, quantas partes tem a Bíblia? 2, isso mesmo. A primeira parte é o Antigo Testamento. A segunda parte é o Novo Testamento. Hoje o nosso pedacinho está lá no Novo Testamento. Mas, crianças, antes de ler aqui na Bíblia, deixe-me perguntar uma coisa. Todos vocês gostam de comemorar aniversário, não é verdade? Todo mundo fica tão assim ansioso para que chegue o dia do seu aniversário. E quando chega o dia do aniversário, todo mundo quer ganhar presente, quer ter um bolo. É uma grande festa, não é? Quando você comemora mais um ano de vida. Ah, crianças, hoje nós vamos aprender alguma coisa que Jesus falou sobre o nascimento. Sim, crianças, nós gostamos de lembrar o dia que nós nascemos, convidar os nossos coleguinhas, nossos amigos para estar juntos, comemorando e cantando, porque estamos assim lembrando aquele dia que nós nascemos, que viemos ao mundo, não é verdade? Mas hoje nós vamos aprender que Jesus também falou que tem um outro nascimento. E nós vamos aqui na palavra de Deus, lá na segunda parte da Bíblia, no livro de João. Foi Jesus quem falou essas palavras. Escuta o que Jesus falou. João, capítulo 3 e versículo 3. Jesus falou para alguém assim, ó. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ó, crianças, Jesus, ele está falando aqui de um novo nascimento, não é? Ele falou, se alguém não nascer de novo. Isso quer dizer o quê? Um novo nascimento. E hoje nós vamos aprender sobre esse novo nascimento. Tá bom, crianças? O nosso endereço é João, capítulo 3 e versículo 3. Vai ser fácil de aprender, não é verdade? João, capítulo 3, versículo 3. E tem alguns pontinhos aqui antes do nosso versículo, porque o versículo não começa aqui. Mas para ficar menorzinho, para você aprender mais rápido, então nós pegamos só a parte principal e aquela parte onde fala, e Jesus respondeu e disse-lhe, nós não vamos aprender, tá certo? Para ficar um pouquinho menor, vamos aprender só aqui o que Jesus falou. Ele disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quando eu estiver falando da lição, você vai entender melhor o que é esse novo nascimento, o que é nascer de novo, não é? Jesus falou, se alguém não nascer de novo, não pode ver
o reino de Deus. E hoje nós vamos aprender o que quer dizer nascer de novo. Por que nascer de novo? Para poder ver o reino de Deus, vamos descobrir daqui a pouquinho na nossa lição. Mas durante a semana, crianças, tarefinha, vamos aprender o nosso pedacinho, tá certo? Quero que você aprenda bem, decore. A semana que vem será o mesmo pedacinho, para você ter mais tempo de decorar bastante esse pedacinho da Bíblia, tá bom? Mas é muito, muito fácil, não é? Não tem nenhuma palavra difícil aqui. Jesus só falou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Alguém? Todas as pessoas, não é? Todas as pessoas precisam nascer de novo. Então, nós vamos descobrir mais durante a nossa lição. Tá certo, crianças? E hoje, antes da nossa lição, vamos cantar aquela música que nós começamos a aprender na semana passada, não é? Fala do céu. Esse lugar tão lindo que o Senhor Jesus foi preparar. A Bíblia diz que Ele foi preparar lugar lá no céu para cada uma pessoa que quer e que crê. Então vamos cantar. Céu como és lindo. Cante comigo, crianças. Céu como és lindo, tão lindo. Céu como és lindo, tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu como és lindo, tão lindo. Céu como és lindo, tão lindo. Céu como és lindo, tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Céu como és lindo, tão lindo. E o que faz o céu tão lindo? A ausência de pecado. Lá no céu não tem pecado, como diz aqui, né, na nossa música. Pecado e tristeza não há em ti. Como é tão bom saber, crianças, que lá no céu não tem pecado, lá no céu não tem tristeza, lá no céu não tem morte, lá no céu não tem nada de ruim, lá no céu só coisas boas, não é? Como diz aqui, pecado, tristeza não há em ti, céu como és lindo, tão lindo, no céu estarão os salvos por Deus, céu como és lindo, tão lindo. Isso é a verdade, crianças. O que faz o céu tão lindo? A ausência do pecado, não é verdade? Então, hoje, nós vamos continuar com a nossa lição, tá certo? Da nossa série de lição, falando da vida de Jesus e seu ministério. Nós estamos estudando esse livro, não é? Que é a vida de Cristo, o seu ministério, o segundo volume. Então, nós vamos continuar hoje com mais uma lição preciosa que Jesus deixou para nós, para que nós pudéssemos entender o que é o novo nascimento. A semana passada, crianças, nós vimos, não é? Como Jesus fez aquele milagre tão maravilhoso na festa do casamento, e que Jesus fez aquele milagre para mostrar a sua glória, para mostrar ao povo que Ele é Deus, que Ele tem todo o poder. E muitos ali puderam crer que Jesus é o Filho Todo-Poderoso de Deus, não é? E hoje nós vamos continuar com mais uma lição preciosa. Crianças, naquela noite, aquele homem estava andando. Era uma noite sombria e quieta, e ele estava andando por aquelas ruas, passando ali pelas árvores, e enquanto ele andava, ele estava muito pensativo, ele estava preocupado. Quem era esse homem? Crianças, ele era Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nós encontramos que Nicodemos era um homem muito rico e era o príncipe dos judeus. Escute o que diz. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Sim, crianças, esse homem Nicodemos, ele era um homem muito importante ali em Jerusalém. Ele era um homem que ele estudava a Bíblia, que ele
acreditava nas Escrituras, na lei do Antigo Testamento. Ele cria, ele ia à igreja, fazia suas orações lá no templo. Mas uma coisa, crianças, Nicodemos ainda não conhecia Jesus, o Filho de Deus. E ele, lá em Jerusalém, ele ouviu muitos comentários. Muitas pessoas estavam falando sobre Jesus. Alguns diziam, olha, esse homem só pode ser o Messias. E eles ficavam comentando. E Nicodemos estava ouvindo aqueles comentários. E ele decidiu, vou procurar esse homem. Vou procurar esse que o povo está dizendo que é o Messias. Certamente tudo que eles estão falando, que esse homem faz tantos milagres, que faz tantas coisas, eu quero ver de perto, eu quero conversar com ele. Mas, crianças, Nicodemos, ele tinha assim um grande receio das pessoas verem que ele estava indo procurar Jesus, porque ele era um homem muito importante e respeitado por todos aqueles que moravam ali em Jerusalém. Então, crianças, ele procurou uma hora mais calma, onde ninguém pudesse vê-lo. Ele foi à noite. A Bíblia diz que ele foi à noite. Olha como diz aqui. E ele foi de noite ter com Jesus. Ele saiu procurando Jesus. E quando ele chegou, subindo as montanhas, andando assim, por um lugar muito onde tinha árvores, um lugar sombrio, mais quieto, mais bonito. De repente, crianças, ele chegou na casa onde Jesus estava. E quando ele chegou ali, ele achou, ele procurou. De repente, Nicodemos, ele se deparou com Jesus. E crianças, quando ele estava ali vendo Jesus face a face, ele olhou para Jesus e sabe o que ele falou? Escuta o que ele disse. Ele falou assim, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele logo falou para Jesus, olha, sabemos que o Senhor é mestre, veio de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo, as obras que o Senhor está fazendo, se Deus não for com ele. Naquele momento, Jesus podia concordar, não é? Com Nicodemos. Jesus sabia, crianças, que ali estava um homem que era um líder dos judeus, um príncipe lá em Israel. Jesus conhecia bem a vida de Nicodemos, mas o Senhor Jesus podia dizer ali naquele momento a Nicodemos, sim, Nicodemos, eu sou mesmo, eu sou o mestre, eu sou o filho de Deus. Jesus podia falar aquilo, mas Jesus ali também, crianças, queria falar de Nicodemos. Nicodemos queria falar de Jesus, mas Jesus queria falar de Nicodemos. Por isso, naquele momento, Jesus falou assim para ele. Escuta o que Jesus falou, o versículo que nós aprendemos. Foi Jesus, crianças, que falou para ele assim. Na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Crianças, quando Jesus falou para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Nicodemos ficou muito assim assustado. Ele franziu a testa, ele ficou cheio de interrogações. Ele era um homem tão culto, um príncipe, mas ele não entendeu. Como é que pode uma pessoa nascer sendo velha? Como é que pode ser isso? E ele não entendeu. E ele perguntou a Jesus, mas como pode ser isso? Olha como ele falou. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele não entendeu nada que Jesus falou desse novo nascimento, crianças. Então ele disse, como é que pode? Ele ficou cheio de dúvida, cheio de interrogação. Ainda não estava entendendo nada e queria que Jesus lhe explicasse. E Jesus, crianças, que é tão precioso, o nosso Salvador, que a Bíblia diz que ele estava ali, não é? Como homem, 100% homem, mas o Senhor Jesus também é 100% Deus. Ele estava ali, ele conhecia a necessidade de Nicodemos. Jesus sabia, crianças, que Nicodemos, embora que ele estava ali sendo um homem tão culto, o príncipe dos judeus, mas ele, crianças, era um pecador.
Jesus queria mostrar a Nicodemos que apesar dele ir à igreja, fazer oração, dele estudar o Antigo Testamento, guardar as leis, mas ele ainda não tinha um novo nascimento, não passou por isso ainda. Ele precisava entender, ele precisava saber. E ele ficou tão sem saber. Jesus então falou para ele uma história tão conhecida, tão fácil de entender. Escuta que Jesus falou para ele. Jesus disse a ele: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus disse a ele: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Porque ele não estava entendendo esse novo nascimento. Então Jesus foi explicar para ele. Olha, Nicodemos, os bebês, todos os bebês, quando nascem como todo ser humano. Nascem com ossos, carne, sangue. Mas estou falando de um outro nascimento. E que não significa que tem que ter um outro corpo. Não, esse outro nascimento é diferente. É quando você confia de coração no seu eu de verdade, que você precisa de alguém para tirar a sujeira do seu pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que cada um de nós somos pecadores. Desde que nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. E hoje, crianças, todas as pessoas fazem coisas erradas. Nós já sabemos o que é pecado. Pecado, tudo que não agrada a Deus, não é? Tudo que mancha o nosso coraçãozinho e nos separa de Deus. Mas Deus, no seu grande amor, Ele nos ama. Ele nos ama com um amor tão grande. E porque Ele nos ama tanto, Ele providenciou o meio de nos salvar. Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que veio, não é? Deixou o seu lar no céu, veio neste mundo e foi obediente até a morte. Morte de cruz, para nos dar vida, para começarmos uma nova vida, uma vida que não tem fim, uma vida que se chama vida eterna. Jesus estava explicando tudo isso para Nicodemos, mas ele, crianças, continuou sem entender. Então Jesus falou para ele assim, escuta o que Jesus disse para ele. Jesus disse para ele: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Porque, crianças, Jesus estava ali, né, em um lugar tão fresquinho, onde o vento soprava, era numa casa assim em cima, onde tinha muitas árvores, o vento soprando, uma brisa tão boa naquela noite. Nicodemos estava certo que ninguém estava vendo ele ali. Nicodemos sabia que ninguém acompanhou, que ele não foi visto por ninguém. Ele estava todo feliz ali, mas ele estava cheio de interrogação, querendo saber tudo. Tudo isso que Jesus estava falando, ele queria explicação. Então Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, eu vou te falar de uma coisa que você pode entender. O vento assopra para onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Jesus falou: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não necessita de um novo corpo. É nesse mesmo corpo que precisa uma mudança. Você precisa é uma mudança que vem de dentro. É um reconhecimento. Esse novo nascimento, Nicodemos, é um reconhecimento. É você reconhecer que você é perdido, que o pecado te separa de Deus e que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que pode transformar a sua vida, que veio a este mundo com esse propósito de mudar a vida da humanidade, das pessoas que querem. Então ele ficou sem entender e não entendia quando Jesus falou que o vento sopra para onde quer, ouve a voz, mas não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então ele disse: mas como é que pode ser isso? Ele perguntou: como pode ser isso? Ele não estava entendendo. Então Jesus disse: você é mestre, um professor em Israel? Você não sabe isso?
E ele não sabia, ele queria saber mais. Então, criança, certamente, Jesus iria tomar mais tempo com Nicodemos, né? Ele ia explicar melhor, ele ia fazer um jeito, porque Nicodemos estava curioso. Ele não queria ir embora antes de entender o que é esse novo nascimento. E Jesus contou uma história sabendo que Nicodemos era um judeu, que ele sabia da palavra de Deus, ele entendia as leis. Então Jesus lhe contou uma história para que ele pudesse entender, compreender o que significa o novo nascimento. E na próxima semana nós vamos descobrir o que foi essa história que Jesus contou para Nicodemos e que ele pôde entender. Nós vamos descobrir, crianças, a semana que vem. Até lá, você vai ficar curioso e pensando também o que é esse novo nascimento, mas nós já sabemos, não é? Esse novo nascimento é quando você reconhece de verdade que você é pecador, não pode fazer nada para salvar a si mesmo, mas Jesus ama você. E não para você ter Deus, né? E ser um filho de Deus, necessariamente você não é só você ir à igreja, você estudar a Bíblia. Não, você precisa tomar aquela decisão, não é? Você precisa reconhecer, você precisa sentir a necessidade. Como Nicodemos precisava fazer isso, você também precisa. Então fique pensando essa semana. E a semana que vem a gente continua, tá bom, crianças? Tá certo? Mas não vamos esquecer a nossa liçãozinha, tá certo? Vamos dar continuidade na semana que vem. E agora nós vamos cantar nossa música mais uma vez, tá bom? Vamos cantar nossa música. Céu, como és lindo, tão lindo. Vamos juntos. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Céu, como és lindo, tão lindo. O céu é lindo mesmo e precisa nascer de novo para chegar lá. Então não esqueça o nosso pedacinho. Vamos recordar? Vamos falar novamente nosso pedacinho de hoje. João 3:3. E diz o quê? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Tá bom, crianças? Desejo que você tenha uma boa semana. Fique estudando, estude suas tarefas da escola, brinque, se divirta, mas não esqueça de ter o seu tempinho com Deus, tá certo? Como é bom ter a nossa horinha com Deus, né? Tem uma musiquinha que diz assim, vou cantar um pedacinho só. Que sossego, que doce paz ao coração a vida traz. Que sossego, que doce paz a minha horinha com Deus. E realmente, nós precisamos de uma horinha com Deus cada dia. Então faça isso, tá bom? Estude a palavra do Senhor também, tenha um tempinho com o Senhor e você vai poder aprender do Senhor, crescer no Senhor. Amém, crianças? Vamos agradecer ao Senhor e vamos terminar nossa aula. Nosso Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, queremos te agradecer por essa semana tão abençoada, queremos te louvar pela tua palavra, Senhor, pela vida de Nicodemos, aquele príncipe dos judeus, e, ó Pai, agradecemos porque ele teve interesse de saber mais sobre sua vida espiritual, procurou o Senhor Jesus, e como foi bom aquele encontro naquela noite, que Nicodemos saiu dali uma outra vida. Ó Pai, ajude nossos alunos também
também, que eles possam aprender a tua palavra, querer mesmo saber quem é o Senhor e como pode, ó Pai, ter a vida eterna, ficar no céu para sempre. Dê mesmo entendimento aos nossos alunos e salve, ó Pai, as nossas crianças. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos. Nos dê uma boa semana. Oramos com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, crianças. E graças a Deus. Vamos terminar nossa aulinha? Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Muito bem, criança. Deus te abençoe, meus amores. Beijo no coração e até a próxima. Tchau.